From the conference Diretamente do Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah, esta é a sessão da noite de sábado da Conferência Geral Semestral número 192 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre os líderes da Igreja. A música para esta sessão será oferecida por um coro composto de crianças e jovens das estacas da região de South Jordan, Utah. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos à sessão da noite de sábado da Conferência Geral Semestral número 192 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu que eu dirigisse esta sessão. Damos boas-vindas às pessoas que participam desta reunião pelo rádio, pela televisão, pela internet ou por transmissão via satélite. A música para esta sessão será oferecida por um coro composto por crianças e jovens das estacas da região de South Jordan, Utah, sob a regência de Allison Unsworth, com Linda Margetts e Andrew Unsworth ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Come Rejoice, Vinde e Alegrai-vos. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Matthias Held, dos 70. Em seguida, o coro cantará Que Cristo me ama, eu sei. Someone
Nosso querido e amoroso Pai Celestial, com gratidão, inclinamos a cabeça diante de Ti nesta tarde e te agradecemos pelo Teu Filho Jesus Cristo, pelo Teu Evangelho restaurado e por termos um profeta vivo hoje. Nós te agradecemos, Pai Celestial, pelas muitas bênçãos que recebemos em nossa vida e te agradecemos pelas mensagens inspiradas que já ouvimos e continuaremos a ouvir nessas reuniões. Te agradecemos, Pai Celestial, pelas famílias e por todos os membros ao redor do mundo que estão participando. Pai Celestial, nós te pedimos uma bênção especial sobre todos aqueles irmãos e irmãs que estão em tristeza e desespero e que estão sofrendo todo tipo de aflições. Pedimos que os abençoe em seus desafios, que possa dar-lhes força, conforto e que eles possam saber que Tu os amas. Nós pedimos agora também que a inspiração esteja sobre todos aqueles que estão ouvindo as mensagens que serão apresentadas aqui e que possam encontrar respostas às suas perguntas no coração, que possam sentir o Teu amor e de Teu Filho Jesus Cristo. E nós dizemos essas coisas em Seu nome, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Teremos agora a satisfação de ouvir o Bispo Geraldo Cossé, Bispo Presidente da Igreja. Em seguida, ouviremos a irmã Michelle D. Craig, que serve como primeira conselheira na Presidência Geral das Moças. O Elder Kevin W. Pearson, dos 70, então falará a nós. Bispo Cossé. Recentemente, enquanto visitávamos nosso país de origem, a França, minha esposa e eu tivemos o privilégio de levar alguns de nossos netos para explorar um jardim magnífico que fica na pequena cidade de Verny. Gostamos muito do passeio pelas trilhas, onde admiramos belos canteiros de flores, elegantes lírios d'água e reflexos nos lagos. Esse lugar incrível é resultado da paixão artística de um homem, o grande pintor Claude Monet, que por 40 anos projetou e cultivou com ternura o jardim a fim de torná-lo seu ateliê de pintura. Monet mergulhava no esplendor da natureza, depois, usando o pincel, demonstrava seus sentimentos com pinceladas de cor e luz. Com o passar dos anos, ele criou uma extraordinária coleção de centenas de pinturas diretamente inspiradas por seu jardim. Irmãos e irmãs, nossas interações com as belezas da natureza ao nosso redor podem produzir algumas das experiências mais inspiradoras e deleitáveis da vida. As emoções que sentimos fazem brotar dentro de nós um profundo sentimento de gratidão pelo Pai Celestial e seu Filho, Jesus Cristo, que criaram esta magnífica terra, com suas montanhas e riachos, plantas e animais, e pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. O trabalho de criação não é um fim em si mesmo. É uma parte essencial do plano de Deus para seus filhos. Seu propósito é proporcionar um ambiente no qual homens e mulheres podem ser testados, exercer o arbítrio, encontrar alegria, aprender e progredir, para que um dia possam retornar à presença de seu Criador e herdar a vida eterna. Essas criações maravilhosas foram inteiramente preparadas para o nosso benefício e são a prova viva do amor que o Criador tem por seus filhos. O Senhor declarou: sim, todas as coisas que provêm da terra são feitas para o benefício e uso do homem, tanto para agradar aos olhos como para alegrar o coração. No entanto, o dom divino da criação não vem sem deveres e responsabilidades. Esses deveres são mais bem descritos pelo conceito de mordomia. Em termos de evangelho, a palavra mordomia designa uma responsabilidade sagrada, espiritual ou temporal, de cuidar de algo que pertence a Deus, pelo qual somos responsáveis. Conforme ensinado nas Sagradas Escrituras, nossa mordomia terrena inclui os seguintes princípios. Primeiro princípio: toda a terra, inclusive toda a vida sobre ela, pertence a Deus. O Criador confiou os recursos da terra e todas as formas de vida aos nossos cuidados, mas Ele mantém plena propriedade sobre eles. Ele disse: eu, o Senhor, estendi os céus e formei a terra, obra de minhas mãos, e todas as coisas que neles há são minhas. Tudo o que está na terra pertence a Deus, inclusive nossa família, nosso corpo físico e até mesmo nossa própria vida. Segundo princípio: como mordomos das criações de Deus, temos o dever de honrá-las e cuidar delas. Como filhos de Deus, recebemos a responsabilidade de sermos mordomos, cuidadores e guardiões de suas criações divinas. O Senhor disse que Ele fez cada homem responsável como mordomo de bênçãos terrenas, que fez e preparou para as suas criaturas. Nosso Pai Celestial nos permite usar os recursos terrenos de acordo com a nossa livre e espontânea vontade. No entanto, nosso arbítrio não deve ser interpretado como licença para usar ou consumir os recursos deste mundo sem sabedoria ou moderação. O Senhor fez esta amonestação: e agrada a Deus ter dado ao homem todas essas coisas, pois para esse fim foram feitas, para serem usadas com discernimento, não com excesso nem por extorsão.
O presidente Russell M. Nelson certa vez comentou: como beneficiários da divina criação, o que faremos? Devemos cuidar da terra, ser seus mordomos sábios e preservá-la para as gerações futuras. Além de ser uma mera necessidade científica ou política, o cuidado da terra e do nosso ambiente natural é uma responsabilidade sagrada que Deus nos confiou e que deve criar em nós um profundo sentimento de dever e humildade. É também um elemento essencial de nosso discipulado. Como podemos honrar e amar o Pai Celestial e Jesus Cristo sem honrarmos e amarmos suas criações? Há muitas coisas que podemos fazer de forma individual e coletiva para sermos bons mordomos. Considerando nossas circunstâncias individuais, cada um de nós pode usar os recursos abundantes da terra com mais reverência e prudência. Podemos apoiar esforços comunitários que buscam cuidado do planeta. Podemos adotar estilos de vida e comportamentos pessoais que respeitem as criações de Deus e tornem nossos espaços de vida mais organizados, mais bonitos e mais inspirados. Nossa mordomia com relação às criações de Deus também inclui, em seu auge, o dever sagrado de amar, respeitar e cuidar de todos os seres humanos com quem compartilhamos a terra. Eles são filhos e filhas de Deus, nossos irmãos e nossas irmãs, e sua felicidade eterna é o propósito do trabalho da criação. O autor Antoine de Saint-Exupéry relatou o seguinte: um dia, enquanto viajava de trem, ele percebeu que estava sentado em meio a um grupo de refugiados. Profundamente comovido pela desesperança no que viu no rosto de uma criança, exclamou: quando, por mutação, uma nova rosa nasce em um jardim, todos os jardineiros se alegram. Eles isolam a rosa, cuidam dela e a cultivam. Mas não há jardineiros para homens. Irmãos e irmãs, não deveríamos ser os jardineiros de nossos semelhantes? Somos guardadores de nosso irmão? Jesus nos deu o mandamento de amar nosso próximo como a nós mesmos. Em sua boca, a palavra próximo não significa apenas uma proximidade geográfica. Ela implica uma proximidade do coração. Ela engloba todos os habitantes deste planeta, quer vivam perto de nós ou num país distante, independentemente de sua origem, história de vida ou circunstâncias pessoais. Como discípulos de Cristo, temos o dever solene de trabalhar incansavelmente pela paz e harmonia entre todas as nações da Terra. Devemos fazer o nosso melhor para proteger e trazer consolo e alívio aos fracos, aos necessitados e a todos aqueles que sofrem ou que são oprimidos. Acima de tudo, o maior presente de amor que podemos dar aos nossos semelhantes é compartilhar com eles a alegria do Evangelho e convidá-los a chegar-se ao Salvador por meio de convênios e ordenanças sagradas. Terceiro princípio. Somos convidados a participar do trabalho da criação. O processo divino da criação ainda não está completo. Todos os dias, as criações de Deus continuam a crescer, aumentar e se multiplicar. A coisa mais maravilhosa é que nosso Pai Celestial nos convida a participar de seu trabalho de criação. Participamos do trabalho de criação sempre que cultivamos a terra ou construímos algo neste mundo, desde que demonstremos respeito pelas criações de Deus. Nossas contribuições podem ser expressas por meio da criação de obras de arte, arquitetura, música, literatura e cultura, que embelezam o nosso planeta, vivificam o nosso entendimento e iluminam nossa vida. Também contribuímos por meio de descobertas científicas e médicas que preservam a Terra e a vida sobre ela. O presidente Thomas S. Monson resumiu este conceito com essas belas palavras: Deus deixou o mundo inacabado para que o homem usasse suas habilidades ao agir sobre ele, para que o homem possa conhecer as alegrias e glórias da criação. Na parábola dos talentos contada por Jesus, quando o mestre retornou de sua jornada, ele elogiou e recompensou os 2 servos que aumentaram e multiplicaram seus talentos. Em contrapartida, ele chamou de inútil o servo que escondeu seu único talento na terra e tirou até mesmo o que ele havia recebido.
Da mesma forma, nosso papel como mordomos das criações terrenas não se baseia apenas em conservá-las ou preservá-las. O Senhor espera que trabalhemos diligentemente, inspirados pelo seu Santo Espírito, para desenvolver, aprimorar e melhorar os recursos que Ele nos confiou, não apenas para o nosso benefício, mas para abençoar outras pessoas. Dentre todas as realizações do homem, nenhuma se iguala à experiência de se tornar co-criador com Deus, ao trazermos uma criança ao mundo ou ajudarmos a aprender, crescer e prosperar, seja como pais, professores, líderes ou em qualquer outro papel. Não há mordomia mais sagrada, mais gratificante, mas também mais exigente do que a parceria com o nosso Criador ao provermos um corpo físico para seus filhos espirituais e, em seguida, ajudá-los a alcançar seu potencial divino. A responsabilidade da cocriação serve como um lembrete constante de que a vida e o corpo de cada pessoa são sagrados, que não pertencem a ninguém mais a não ser Deus e que Ele nos fez guardiões para respeitá-los, protegê-los e cuidar deles. Os mandamentos de Deus, que regem os poderes da procriação e do estabelecimento de famílias eternas, guiam-nos nesta santa mordomia, que é tão essencial a seu plano. Meus irmãos e irmãs, devemos reconhecer que tudo é espiritual para o Senhor, inclusive os aspectos mais temporais da nossa vida. Testifico que grandes bênçãos espirituais são prometidas àqueles que amam e cuidam da terra e de seus semelhantes. À medida que permanecerem fiéis a essa sagrada mordomia e honrarem os convênios eternos que fizeram, vocês ganharão mais conhecimento sobre Deus e seu Filho Jesus Cristo e sentirão seu amor e sua influência de modo mais abundante em sua vida. Tudo isso vai prepará-los para habitarem com eles e receberem um poder de criação adicional na vida futura. No final desta existência mortal, o Mestre nos pedirá que prestemos conta de nossa mordomia sagrada, inclusive de como cuidamos de suas criações. Oro para que nessa ocasião ouçamos suas palavras amorosas sussurradas ao nosso coração. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Às vezes, é útil saber o que esperar. Próximo ao fim de seu ministério, Jesus disse a seus apóstolos que tempos difíceis viriam. Porém, ele também disse, vede que não vos assusteis. Sim, ele iria partir, mas não os deixaria sozinhos. Ele enviaria seu Espírito para ajudá-los a se lembrar, a continuar firmes e a encontrar paz. O Salvador cumpre sua promessa de estar conosco, seus discípulos, mas devemos continuamente recorrer a Ele para nos ajudar a reconhecer e desfrutar sua presença. Os discípulos de Cristo sempre enfrentam épocas difíceis. Uma querida amiga me enviou um antigo artigo de 9 de julho de 1857 do Nebraska Advertiser, um jornal da região centro-oeste dos Estados Unidos. Nele lia-se: na manhã de hoje, uma companhia de Mormons atravessou nossa região com destino a Salt Lake. Mulheres, certamente não tão frágeis, arrastavam carrinhos de mão como animais. Uma mulher caiu nessa lama negra, o que causou uma breve parada no grupo. Crianças caminhavam com dificuldade usando estranhas roupas estrangeiras e pareciam tão determinadas quanto as mães. Pensei muito naquela mulher, toda suja de lama. Por que ela estava puxando o carrinho sozinha? Será que criava os filhos sozinha? O que deu a ela a força interior, a resiliência e a perseverança para fazer uma dolorosa jornada num caminho lamacento, puxando todos os seus pertences em um carrinho de mão rumo a um lar desconhecido no deserto, às vezes sendo ridicularizada pelos observadores? O presidente Joseph F. Smith falou da força interior dessas mulheres. Será que seria possível afastar essas mulheres de sua convicção sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Seria possível obscurecer-lhes a mente com respeito à missão do profeta Joseph Smith? Seria possível cegá-las com respeito à missão divina de Jesus Cristo, o Filho de Deus? Não,
Isso jamais seria possível. Por quê? Porque elas sabiam. Deus lhes tinha revelado e elas compreendiam essas coisas e nenhum poder na terra poderia afastá-las do que sabiam ser a verdade. Irmãos e irmãs, ser como esses homens e essas mulheres é o chamado de nossos dias. Discípulos que se esforçam muito a fim de encontrar forças para continuar em frente quando são chamados a atravessar o deserto. Discípulos com convicções que foram reveladas por Deus. Seguidores de Jesus que são alegres e comprometidos de todo o coração na jornada de discipulado pessoal. Como discípulos de Jesus Cristo, cremos e podemos nos desenvolver mais nessas 3 importantes verdades. Primeira, podemos guardar nossos convênios mesmo quando não for fácil. Quando sua fé, sua família, o seu futuro for desafiado, quando você se perguntar por que a vida é tão difícil, mesmo fazendo o seu melhor para viver o Evangelho, lembre-se de que o Senhor nos disse que passaríamos por provações. As provações fazem parte do plano e não significam que fomos abandonados. Elas fazem parte do que significa ser discípulo dele. Ele foi, afinal, um homem de dores e experimentado em padecimentos. Estou aprendendo que o Pai Celestial está mais interessado em meu desenvolvimento como discípula de Jesus Cristo do que com o meu conforto. Nem sempre gostaria que fosse desse jeito, mas é. Viver na zona de conforto não nos traz poder. O poder que precisamos para suportar os desafios atuais é o poder do Senhor. E seu poder flui por meio dos convênios que fizemos com Ele. Apoiar-nos em nossa fé ao enfrentarmos ventos furiosos e contrários, esforçar-nos sinceramente a cada dia para guardar os convênios que fizemos com o Senhor, mesmo quando e principalmente quando estamos cansados, preocupados e lutando com dúvidas perturbadoras, é receber, pouco a pouco, sua luz, sua força, seu amor, seu espírito e sua paz. Nosso objetivo ao trilharmos o caminho do convênio é nos achegarmos ao Salvador. Ele é o objetivo, não nosso progresso perfeito. Não é uma corrida e não precisamos comparar nossa jornada com a jornada de outras pessoas. Mesmo quando tropeçamos, Ele está ao nosso lado. Segunda, podemos agir com fé. Como discípulos de Jesus Cristo, compreendemos que a fé nele requer ação, especialmente em épocas difíceis. Há muitos anos, meus pais decidiram trocar o carpete da casa. Na noite anterior à chegada do novo carpete, minha mãe pediu a meu irmão que removesse a mobília e arrancasse o carpete dos quartos para que o novo carpete pudesse ser colocado. Minha irmã Emily, que na época tinha 7 anos, estava dormindo. Enquanto ela dormia, eles silenciosamente removeram toda a mobília do quarto dela, com exceção da cama, e depois tiraram o carpete. Bem, como os irmãos mais velhos às vezes fazem, eles decidiram fazer uma brincadeira com ela. Removeram o restante dos pertences dela do armário e das paredes, deixando o quarto vazio. Depois escreveram um bilhete e pregaram na parede. Querida Emily, nós nos mudamos. Daqui a alguns dias, mandaremos notícias de onde estamos. Com amor, sua família. Na manhã seguinte, quando Emily não veio tomar o de jejum, meus irmãos foram buscá-la. Lá estava ela, triste e sozinha, atrás da porta fechada. Posteriormente, Emily refletiu sobre essa experiência. Eu estava em choque. Mas o que teria acontecido se eu tivesse apenas aberto a porta? O que teria ouvido? Que cheiro teria sentido? Eu saberia que não estava sozinha. Saberia que eu era muito amada. Nem passou pela minha cabeça fazer algo a respeito da situação. Simplesmente desisti e fiquei no quarto chorando. Se tivesse apenas aberto a porta, saberia da verdade. Minha irmã tirou uma conclusão com base no que viu, mas isso não refletia realmente as coisas que estavam acontecendo. Não é interessante que nós, assim como Emily, podemos nos tornar tão sobrecarregados por tristeza, ou dor, ou desânimo, preocupação, ou solidão, ou raiva, ou frustração, que nem mesmo nos ocorre simplesmente fazer algo, abrir a porta, agir com fé em Jesus Cristo?
As Escrituras estão repletas de exemplos de homens e mulheres, discípulos de Cristo, que, ao enfrentarem o impossível, simplesmente agiram, que se ergueram com fé e caminharam. Aos leprosos que buscavam a cura, Cristo disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Eles foram se mostrar aos sacerdotes como se tivessem sido curados. E no processo de ação, eles o foram. Também quero dizer que se o pensamento de agir em meio à sua dor parecer impossível, imploro que sua ação seja buscar ajuda de um amigo, um familiar, um líder da igreja ou um profissional. Esse pode ser o primeiro passo para se ter esperança. Terceira, podemos ser comprometidos de todo o coração e alegres em nossa devoção. Quando os momentos de dificuldade chegam, tento me lembrar que escolhi seguir a Cristo antes de vir à Terra e que os desafios com relação à minha fé, minha saúde e minha perseverança fazem parte do motivo de eu estar aqui. E eu certamente não devo pensar que a provação atual coloca em questão o amor de Deus por mim ou coloca em dúvida minha fé nele. As provações não significam que o plano está falhando. Elas fazem parte do plano para que eu possa buscar a ajuda de Deus. Eu me torno mais semelhante a Ele quando persevero com paciência e esperança. E assim como Ele, quando estava em agonia, oro mais intensamente. Jesus Cristo foi o exemplo perfeito de amor a nosso Pai com todo o seu coração, ao fazer sua vontade sem se importar com o sacrifício. Quero seguir seu exemplo ao fazer o mesmo. Sinto-me inspirada pelo discipulado da viúva, comprometida de todo o coração e alma, que lançou suas 2 moedas ao tesouro do templo. Ela deu tudo de si. Jesus Cristo reconheceu toda a generosidade dela, enquanto outras pessoas viram somente o que lhe faltava. O mesmo acontece com cada um de nós. Ele não vê o que nos falta como fracasso, mas como uma oportunidade de exercermos fé e nos desenvolvermos. Meus amigos, discípulos de Jesus Cristo, escolho permanecer com o Senhor de todo o meu coração. Escolho permanecer com seus servos escolhidos, o presidente Nelson e seus companheiros, porque eles falam em nome dele e são responsáveis pelas ordenanças e pelos convênios que nos ligam ao Salvador. Se eu tropeçar, continuarei a me levantar, a confiar na graça e no poder capacitador de Jesus Cristo. Continuarei em meu convênio com Ele e resolverei minhas dúvidas pelo estudo da Palavra de Deus, pela fé e com a ajuda do Espírito Santo, em cuja orientação confio. Buscarei seu Espírito todo dia ao fazer as coisas pequenas e simples. Esse é meu caminho do discipulado. E até o dia em que todas as feridas cotidianas da mortalidade forem curadas, esperarei no Senhor e confiarei nele, em seu tempo, em sua sabedoria e em seu plano. Trabalhando ao lado de vocês, quero permanecer com ele para sempre, de todo o coração, sabendo que quando amamos Jesus Cristo de todo o coração, ele nos dá tudo de volta. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo domingo, enquanto me preparava para tomar o sacramento, após ter passado semanas cumprindo designações de conferências de estaca, um interessante pensamento me ocorreu. Enquanto o sacerdote começou a abençoar o pão, aquelas palavras que eu ouvira inúmeras vezes penetraram em minha mente e em meu coração. E testifiquem a ti, ó Deus, Pai eterno, que desejam tomar sobre si o nome de teu Filho e recordá-lo sempre, e guardar os mandamentos que ele lhes deu, para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Quantas vezes já testificamos a Deus que temos o desejo? Ao ponderar o significado daquelas palavras sagradas, a palavra desejam chamou minha atenção como nunca antes. Uma torrente de experiências doces e sagradas preencheu minha mente
e meu coração com amor e gratidão pelo sacrifício expiatório do Salvador e seu papel crucial no plano redentor do Pai para minha família e para mim. Então, ouvi as pungentes palavras da bênção da água. E testifiquem a ti, que sempre se lembram dele. Compreendi claramente naquele instante que guardar os meus mandamentos, meus convênios, requer mais do que boas intenções. A participação no sacramento não é um ritual passivo religioso que implica nossa mera aceitação. É um vigoroso lembrete da realidade e do papel central da expiação infinita de Jesus Cristo, bem como a necessidade que temos de recordá-lo sempre e guardar seus mandamentos. O desejo de se concentrar no Salvador é tão importante que é a mensagem central das duas escrituras mais citadas na Igreja, as orações sacramentais. A verdadeira compreensão de tudo que o Pai Celestial deseja oferecer a cada um de nós, por meio de seu Filho unigênito, deve suscitar nossos mais grandiosos esforços para também sempre termos o desejo. Será que nosso alicerce espiritual está firmemente edificado em Jesus Cristo? Se nosso alicerce espiritual for raso ou superficial, talvez fundamentemos nosso desejo numa análise de custo-benefício social ou em um padrão de conveniência pessoal. E se acatarmos a narrativa de que a Igreja consiste, sobretudo, de normas sociais ultrapassadas ou politicamente incorretas, restrições pessoais e compromissos irreais de tempo, então nossas noções de desejo serão igualmente errôneas. Não devemos supor que o princípio do desejo seja tratado de maneira positiva pelos influenciadores das mídias sociais ou entusiastas do TikTok. Os preceitos dos homens raramente estão alinhados com a verdade divina. A Igreja é um ponto de encontro para indivíduos imperfeitos que amam a Deus e desejam seguir o Senhor Jesus Cristo. Esse desejo está enraizado na realidade de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa verdade divina só pode ser conhecida pelo poder do Espírito Santo. Portanto, nosso desejo é diretamente proporcional à quantidade de tempo que empenhamos para estar em lugares santos, onde a influência do Espírito Santo está presente. É muito importante passar mais tempo em conversas significativas com nosso Pai Celestial, falando sobre nossas preocupações com aquele que nos ama, e menos tempo buscando opiniões de outras vozes que não nos amam. Também podemos escolher substituir nosso consumo diário de notícias pelas palavras de Cristo nas Escrituras Sagradas e pelas palavras proféticas de seus profetas vivos. A importância que damos à observância do Dia do Senhor, ao pagamento do dízimo honesto, à recomendação para o templo, à frequência ao templo e ao cumprimento dos sagrados convênios do templo são indicadores incontestáveis de nosso desejo, bem como evidência de nosso compromisso. Estamos desejosos de fazer mais do que um esforço superficial para fortalecer nossa fé em Cristo? O Pai Celestial nos ama perfeitamente, mas esse amor vem com grandes expectativas. Ele espera que desejemos colocar o Salvador no centro de nossa vida. O Salvador é nosso exemplo perfeito de desejo de submissão ao Pai Celestial em todas as coisas. Ele é nosso padrão divino. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ele desejou expiar por nossos pecados e deseja aliviar nossos fardos, acalmar nossos medos, dar-nos força e trazer paz e compreensão ao nosso coração em tempos de angústia e sofrimento. No entanto, a fé em Jesus Cristo é uma escolha. Mesmo que não tenhamos mais do que o desejo de acreditar em Suas palavras, temos um ponto de partida para começar ou retomar nossa jornada de fé. Suas palavras, se plantadas em nosso coração como uma semente e nutridas com muito cuidado, criarão raízes e nossa fé crescerá em segurança e se tornará um princípio de ação e poder. O livro de Mormon é nosso recurso mais poderoso para aumentar a fé. É o desejo, e o desejo é o catalisador da fé. A mortalidade por desígnio divino não é fácil e às vezes pode ser opressora. Contudo, existimos para que tenhamos alegria. O foco no Salvador e em nossos convênios sagrados traz alegria duradoura. O propósito da mortalidade é provar nosso desejo
O grande dever da vida e o preço do discipulado é aprender a vontade do Senhor e depois cumpri-la. O verdadeiro discipulado conduz à plenitude da alegria. Estamos dispostos a pagar o preço do discipulado? O caminho do convênio não é uma simples lista de verificação. É um processo de crescimento espiritual e de aprofundamento do compromisso com Jesus Cristo. O propósito central de cada mandamento, princípio, convênio e ordenança é edificar a fé e a confiança em Jesus Cristo. Nossa determinação de centralizar nossa vida em Jesus Cristo, portanto, deve ser constante, não condicional, situacional ou superficial. Não podemos nos dar ao luxo de tirar férias ou momentos de folga de nosso desejo de servir de testemunha de Deus em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares. O discipulado não é barato, porque a companhia do Espírito Santo não tem preço. Com certeza, o Senhor estava pensando em nossos dias quando ensinou a parábola das 10 virgens. A respeito das 5 que eram prudentes, ele afirmou que tomaram o Santo Espírito por seu guia e não foram enganadas, enquanto as lâmpadas das insensatas se apagavam por falta de azeite. Talvez as palavras de Nefe descrevam melhor esses membros outrora fiéis da igreja. E a outros pacificará e acalentará com segurança carnal, de modo que dirão, tudo vai bem em Sião. A segurança carnal é buscar confiança nas coisas deste mundo em vez de confiar em Cristo. Em outras palavras, ter uma perspectiva secular em vez de espiritual. O Espírito Santo nos dá a capacidade de ver as coisas como realmente são e como realmente serão. É somente pelo poder do Espírito Santo que podemos saber a verdade de todas as coisas e não ser enganados. Colocamos Cristo no centro de nossa vida e empenhamos nosso desejo de obedecer a seus mandamentos, não porque somos cegos, mas porque podemos ver. Mas e quanto às virgens insensatas? Por que elas não desejavam carregar um recipiente com azeite espiritual? Será que simplesmente procrastinaram? Será que elas eram muito descuidadas porque não era conveniente ou supunham não ser necessário? Qualquer que seja a razão, elas foram enganadas em relação ao papel crucial de Cristo. Essa tem sido a mentira fundamental de Satanás desde o início, o motivo pelas quais as lâmpadas de testemunho das virgens acabaram se apagando por falta de óleo espiritual. Essa parábola é uma metáfora moderna para o nosso tempo. Muitos abandonam o Salvador e seus convênios muito antes de deixarem sua igreja. Vivemos em tempos sem precedentes há muito anunciados por profetas antigos. Um dia em que Satanás se enfurece no coração dos filhos dos homens e incita-os a irarem-se contra o que é bom. Muitos de nossos jovens e muitos de nós vivemos em um mundo virtual online, inundado de entretenimento e mensagens hostis à identidade divina e à crença em Cristo. A influência espiritual mais poderosa na vida de uma criança é o exemplo justo de pais e avós amorosos que guardam fielmente seus próprios convênios sagrados. Pais conscientes e informados ensinam seus filhos a ter fé no Senhor Jesus Cristo, para que eles também saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados e possam carregar suas próprias lâmpadas de testemunho cheias de azeite espiritual. O cumprimento casual e inconstante de convênios resulta em baixezas espirituais. Com frequência, os danos espirituais são maiores para nossos filhos e netos, geração em ascensão. Pais e avós, ainda temos o desejo? O presidente Nelson nos advertiu que, nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Esse é um aviso claro e inconfundível para que preparemos nossas lâmpadas e aumentemos nossas reservas de azeite espiritual. Ainda temos o desejo de seguir os profetas vivos? Hoje, o que muda hoje na nossa vida, por ter um desejo de aceitar o preço de discipulado, hoje, nos dias, como nos tempos de Cristo, haverá aqueles que vão se retirar por não terem o desejo de aceitar o preço do discipulado. À medida que críticas ofensivas e cheias de ódio forem cada vez mais direcionadas à Igreja do Salvador e aqueles que o seguem, nosso discipulado exigirá maior desejo de endireitar e fortalecer nosso compromisso espiritual e de não prestar atenção a eles.
Se nosso alicerce espiritual for construído solidamente sobre Jesus Cristo, não cairemos e não precisaremos temer. Eis que o Senhor requer o coração e uma mente solícita. E os que são solícitos e obedientes comerão do bem da terra de Sião nos últimos dias. Que sempre tenhamos esse desejo. No nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. O coro e a congregação cantarão juntos, cantando Louvamos, número 50. Após o hino, ouviremos o elder D. Nelson Silva, dos 70. O elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos, será então o último orador desta sessão. Após as palavras do elder Anderson, o coro encerrará esta reunião cantando Tu, Jesus, ó Rocha Eterna. Em seguida, a oração de encerramento será oferecida pelo presidente Susan H. Porter, que serve como presidente geral da primária. Esta é a sessão de sábado da Conferência Geral Semestral número 192 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em 1982, eu estava finalizando minha graduação do curso de topografia em uma escola técnica. No final do ano, um colega de classe me convidou para uma conversa. Recordo que nos separamos dos outros membros da classe e nos dirigimos para uma área ao lado da quadra de esportes. Ao chegarmos no local, ele me falou a respeito das suas convicções religiosas e não somente me apresentou um livro, mas me presenteou com esse livro. Honestamente, não me lembro de todas as palavras que ele falou, mas lembro-me muito bem do momento e do que senti quando ele disse:
quero prestar meu testemunho para você de que este livro é verdadeiro e de que o Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado. Depois de nossa conversa, fui para casa. Folhei algumas páginas do livro e coloquei em uma estante. Como já estávamos no final do ano e aquele era o último ano do curso de topografia, não dei a devida atenção para o livro, nem para o que meu colega de classe havia compartilhado comigo. O nome do livro você já deve imaginar qual era. Sim, o Livro de Mórmon. 5 meses mais tarde, os missionários foram até minha casa. Eles estavam de saída no momento em que eu estava chegando do trabalho. Convidei-os para que entrassem novamente. Sentamo-nos no pequeno terraço localizado na frente da minha casa e eles me ensinaram. Em minha busca pela verdade, perguntei a eles qual igreja era verdadeira e como eu poderia encontrá-la. Os missionários me ensinaram que eu poderia obter essa resposta por mim mesmo. Com grande expectativa e desejo, aceitei o desafio de ler alguns capítulos do Livro de Mórmon. Eu orei com um coração sincero e com real intenção. A resposta para a minha pergunta foi clara e, alguns dias depois, mais precisamente no dia 1º de maio de 1983, fui batizado e confirmado membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje, quando penso sobre a sequência de fatos que ocorreram, vejo claramente quão importante foi a coragem de meu colega de classe em prestar seu testemunho a respeito da verdade restaurada e me presentear com uma prova tangível da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Sim, o Livro de Mórmon. Aquele ato simples, mas de profundo significado para mim, criou uma conexão entre mim e os missionários quando eu os encontrei. A verdade me havia sido apresentada e, após meu batismo, eu me tornei um discípulo de Jesus Cristo. No decorrer dos anos seguintes, com a ajuda de pessoas muito especiais, tais como líderes, professores, amigos, e também por meio de meus estudos pessoais, aprendi que, ao decidir ser um discípulo de Jesus Cristo, eu havia aceitado o encargo de não somente defender a verdade, mas também de proclamá-la. Ao aceitarmos acreditar na verdade e segui-la, e nos esforçarmos para nos tornar verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, não recebemos um certificado com a garantia de que não vamos errar, de que não seremos criticados, de que não seremos tentados a desistir da verdade, ou até mesmo de que não passaremos por aflições. Mas o conhecimento da verdade nos ensina que, ao entrarmos no caminho estreito e apertado que nos levará de volta à presença do Pai Celestial, aprendemos que sempre haverá um meio de saída para os problemas, que haverá sempre a possibilidade de duvidarmos de nossas dúvidas antes de duvidarmos de nossa fé. E, por fim, temos a garantia de que jamais estaremos sozinhos quando passarmos por aflições, pois Deus visita seu povo em meio às suas aflições. Uma vez que aprendemos a verdade, o Senhor nos dá a oportunidade de fazermos o que Ele faria se estivesse aqui hoje. Na verdade, Ele nos mostrou por meio de seu exemplo o que devemos fazer. Ireis no poder do meu Espírito, pregando meu Evangelho de 2 em 2, em meu nome, elevando vossas vozes como com o som de uma trombeta, declarando minha palavra como anjos de Deus. A oportunidade do serviço missionário na juventude é única. Por favor, rapazes, não adiem sua preparação para servir ao Senhor como missionário. Ao se depararem com situações que possam fazer com que a decisão de servir missão se torne difícil, tais como abandonar seus estudos por um tempo, deixar a namorada sem garantia alguma de que voltarão a namorá-la, ou até mesmo largar o emprego, lembre-se do exemplo do Salvador. Durante seu ministério, ele também enfrentou dificuldades, incluindo críticas, perseguição e, por fim, a amarga taça do sacrifício expiatório.
Mesmo assim, em todas as circunstâncias, ele buscou fazer a vontade do Pai e dar glória a Ele. Moças, vocês são muito bem-vindas, se assim desejarem, ao trabalho na vinha do Senhor e ao se prepararem para servir como missionárias de tempo integral, não estarão isentas dos mesmos desafios. Para todos os que decidirem servir o Senhor, prometo a vocês que os 24 ou 18 meses de serviço vão passar no campo missionário da mesma maneira que passariam se vocês ficassem em seu local de moradia. Mas as oportunidades que aguardam os rapazes e as moças dignos desta igreja no campo missionário são únicas. O privilégio de representar o Salvador Jesus Cristo e sua igreja não pode ser ignorado. Participar de inúmeras orações, desenvolver e prestar seu testemunho da verdade várias vezes durante o dia, muitas horas de estudo das Escrituras, conhecer pessoas que vocês jamais conheceriam se tivessem ficado em casa, são experiências indescritíveis. O mesmo nível de experiência está reservado para os jovens que o Senhor designar para servir uma missão de serviço. Vocês são muito bem-vindos e necessários. Por favor, não minimizem a importância de uma missão de serviço, pois uma missão de serviço também proporciona experiências indescritíveis. O valor das almas é grande à vista de Deus. Isso inclui o valor de sua própria alma. Ao retornar de seu serviço, talvez a sua namorada ou seu namorado não estejam mais esperando por vocês, mas vocês terão aprendido muito bem como fazer contatos eficazes. A carreira acadêmica fará mais sentido com o vislumbre de uma preparação mais adequada para o mercado de trabalho. E, por fim, vocês terão a plena certeza de ter proclamado com coragem o Evangelho da Paz, testificando a respeito da verdade restaurada. Para aqueles que já estão casados em seus diferentes estágios da vida, vocês são muito necessários na obra do Senhor. Preparem-se vivendo uma vida saudável, buscando a autossuficiência temporal e espiritual, pois as oportunidades para fazer o que o Salvador faria por seus filhos não se limitam a uma faixa etária. As experiências mais agradáveis que minha esposa e eu temos vivenciado nesses últimos anos têm sido servir ao lado de casais especiais, em locais especiais. Há pessoas muito especiais. O episódio que aconteceu comigo durante o final do meu curso de topografia me ensinou que sempre defendemos a verdade quando a proclamamos, e que defender a verdade é algo proativo. A defesa da verdade não deve ser feita de maneira agressiva, mas sim com interesse genuíno de amar, compartilhar e convidar as pessoas às quais estamos testificando a respeito da verdade, pensando unicamente no bem-estar temporal e espiritual dos filhos de nosso amoroso Pai Celestial. Na Conferência Geral de outubro de 2021, o presidente Russell M. Nelson, nosso amado profeta, ensinou que, ao contrário do que alguns pensam, realmente existe o certo e o errado. De fato, existe uma verdade absoluta, uma verdade eterna. As Sagradas Escrituras nos ensinam que a verdade é o conhecimento das coisas como são, como foram e como serão. O conhecimento da verdade não nos torna melhores do que outras pessoas, mas nos ensina o que devemos fazer para voltar à presença de Deus. Ao prosseguirem com firmeza em Cristo e com coragem, não somente de proclamar a verdade, mas de viver a verdade, vocês encontrarão consolo e paz em meio às turbulências que enfrentarem nesses dias. Os desafios da vida poderão nos abater, mas tenho certeza de que, ao exercermos fé em Jesus Cristo, nossas aflições não durarão mais do que um momento, no grande escopo da eternidade. Por favor, não estabeleçam um prazo para o fim de suas dificuldades e desafios. Confiem no Pai Celestial e não desistam, pois, se desistirmos, jamais saberemos como teria sido
o final de nossa jornada dentro do reino de Deus. Apeguem-se à verdade, aprendendo por meio de fontes de verdade. As Escrituras, as palavras dos profetas, o Espírito Santo. Presto meu testemunho de Jesus Cristo e de que esta é sua igreja. Temos um profeta vivo e sempre nos sentiremos livres quando proclamarmos a verdade com coragem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, esta noite dirijo minhas palavras aos humildes e dedicados seguidores de Jesus Cristo. Quando observo a bondade em sua vida e sua fé em nosso Salvador aqui neste país, em outras nações, em todo o mundo, passo a amá-los ainda mais. Próximo ao fim do ministério de Jesus, seus discípulos lhe perguntaram que sinal haveria de sua segunda vinda e do fim do mundo. Jesus falou a eles sobre os eventos que antecederão seu retorno e concluiu declarando: quando virdes todas essas coisas, sabereis que o tempo está próximo. Na última conferência geral, ouvi atentamente as palavras do presidente Henry B. Eyring. Onde quer que estejamos, disse ele, cada um de nós sabe que vivemos em tempos cada vez mais trabalhosos. Qualquer pessoa que tenha olhos para ver os sinais dos tempos e tenha ouvidos para ouvir as palavras dos profetas, sabe que isso é verdade. O Salvador elogiou seus valentes discípulos. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Que essa bênção seja concedida a nós, ao ouvirmos atentamente as palavras do Senhor por intermédio de seus profetas durante esta conferência. O Senhor explicou que nesta época final, antes de seu retorno, o trigo, que ele descreveu como os filhos do reino, cresceria lado a lado com o joio, ou aqueles que não amam a Deus e não guardam seus mandamentos. Eles cresceriam ambos juntos, lado a lado. Esse será o mundo em que viveremos até o retorno do Salvador, com uma grande porção do bem e uma grande porção do mal em todos os lados. Todos vocês, às vezes, talvez não se sintam como uma espiga de trigo forte e madura. Sejam pacientes. O Senhor disse que o trigo teria hastes tenras brotando. Todos somos seus santos dos últimos dias e, apesar de ainda não sermos o que pretendemos ser, nosso desejo de ser verdadeiramente seus discípulos é genuíno. À medida que o mal aumenta no mundo, percebemos que nossa sobrevivência espiritual e a sobrevivência espiritual daqueles a quem amamos vai exigir que nutramos, fortifiquemos e fortaleçamos mais plenamente as raízes de nossa fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos aconselhou a estarmos arraigados, fundados e firmes em nosso amor pelo Salvador e em nossa determinação de segui-lo. Os dias de hoje e os dias que estão por vir exigem um esforço mais específico e concentrado, protegendo-nos contra as distrações e a leviandade. Mesmo com as crescentes influências do mundo ao nosso redor, não precisamos temer. O Senhor vai jamais abandonar seu povo do convênio. Há um poder compensatório de dons espirituais e orientação divina para os justos. Essa bênção espiritual adicional, no entanto, não é derramada sobre nós simplesmente porque fazemos parte dessa geração. Nós a recebemos quando fortalecemos nossa fé no Senhor Jesus Cristo, guardamos seus mandamentos e quando passamos a conhecê-lo melhor e amá-lo. Jesus orou: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como bem sabemos, ter fé em Jesus Cristo e ser um verdadeiro discípulo é mais do que uma decisão tomada uma única vez na vida ou um evento que ocorre uma única vez. É um processo sagrado e contínuo que evolui e se estende ao longo das fases da vida, que continua até o momento em que nos ajoelharemos aos seus pés.
Com o trigo crescendo no mundo em meio ao joio, como podemos aprofundar e fortalecer nosso compromisso com o Salvador nos dias que estão por vir? Aqui estão 3 sugestões. Primeira, podemos nos aprofundar mais na vida de Jesus, em seus ensinamentos, em sua majestade, em seu poder e em seu sacrifício expiatório. O Salvador disse: buscai-me em cada pensamento. O apóstolo Paulo afirmou: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. À medida que vivenciamos seu amor mais plenamente, nós o amamos ainda mais. E, muito naturalmente, melhor seguimos seu exemplo de amar e cuidar das pessoas ao nosso redor. Com cada ato de retidão voltado a Ele, nós o vemos mais claramente. Nós o adoramos e tentamos, nas pequenas coisas, seguir seu exemplo. Segunda, à medida que o conhecemos melhor e o amamos mais, temos o desejo ainda maior de prometer a Ele nossa lealdade e nossa confiança. Fazemos convênios com Ele. Começamos com nossas promessas no batismo e validamos essas promessas e outras ao nos arrependermos diariamente, buscando seu perdão, e desejamos ansiosamente partilhar do sacramento a cada semana. Nós nos comprometemos a recordá-lo sempre e a guardar os mandamentos que Ele nos deu. E quando estivermos prontos, aceitaremos as ordenanças e os convênios feitos no templo. Por sentirmos a influência daquilo que é eterno em nossos momentos sagrados, na quietude da casa do Senhor, alegremente fazemos convênios com Deus e fortalecemos nossa decisão de cumpri-los. Fazer e cumprir convênios permite que o amor do Salvador entre mais profundamente em nosso coração. Na edição deste mês da revista Liahona, o presidente Russell M. Nelson disse: nossos convênios nos levarão cada vez mais para perto dele. Deus não abandonará seu relacionamento com aqueles que forjaram esse vínculo com ele. E como o presidente Nelson prometeu de maneira tão bela nesta manhã, com a dedicação de cada novo templo, um poder divino adicional vem ao mundo para nos fortalecer e para combater os crescentes esforços do adversário. Será que conseguimos perceber por que o Senhor tem guiado seu profeta para construir os templos sagrados cada vez mais próximos de nós, possibilitando que frequentemos sua casa com mais constância? Quando entramos no templo e aprendemos sobre nosso propósito na vida e sobre as dádivas eternas oferecidas a nós por meio de nosso Salvador, Jesus Cristo, somos libertados por um tempo de influências do mundo que se aglomeram contra nós. Finalmente, a terceira sugestão. Nós, nessa busca sagrada, precisamos entesourar, proteger, defender e resguardar o dom do Espírito Santo. O presidente Ballard falou, e foi dito momentos atrás, a respeito do alerta profético do presidente Nelson. Não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. É uma dádiva inestimável. Fazemos o nosso melhor para proteger nossas experiências diárias, a fim de que a influência do Espírito Santo permaneça conosco. Somos a luz do mundo e, quando necessário, nós escolhemos, de boa vontade, ser diferentes dos outros. Recentemente, o presidente Dallin H. Oaks fez a seguinte pergunta para os jovens adultos: vocês têm a coragem de ser diferentes? As escolhas que vocês têm feito em sua vida pessoal são especialmente importantes. Vocês estão seguindo em frente mesmo com a oposição do mundo? Em uma recente publicação nas mídias sociais, pedi aos membros da igreja que compartilhassem algumas escolhas que exigiram que eles fossem diferentes do mundo. Recebi centenas de respostas. Aqui estão apenas algumas delas. Amanda: trabalho como enfermeira em um presídio da região. Tento me importar com os presidiários assim como Cristo se importaria. Raquel: sou uma cantora de ópera e, com frequência, as pessoas presumem que vou usar qualquer figurino que me derem, independentemente de ser recatado ou não.
Por ter investidura, eu disse à produção que o figurino precisa ser recatado. Eles não ficaram felizes, mas apesar de relutantes, fizeram as alterações. Eu não trocaria a paz que recebo por ser uma testemunha de Cristo em todos os momentos. Chris, sou alcoólatra em recuperação, digna de entrar no templo e membro da igreja. Não guardo para mim minhas experiências sobre meu vício e sobre ter adquirido um testemunho da expiação de Jesus Cristo. Lauren, eu estava escrevendo um esquete com os meus colegas de classe no ensino médio. Eles queriam que meu personagem, tranquilo e reservado, tivesse um surto repentino de profanidade. Eles ficaram me pressionando, mas eu recusei e mantive minha decisão. Adam, muitas pessoas não acreditam em mim quando digo que guardo a lei da castidade e que escolho não ver conteúdo pornográfico. Eles não entendem o benefício da alegria e a paz de consciência que isso me traz. Ela, meu pai faz parte da comunidade LGBTQ. Sempre tento levar em consideração os sentimentos das pessoas sem deixar de servir como uma testemunha de Cristo e continuar a ser fiel ao que acredito. Andrade, decidi continuar a frequentar a igreja mesmo quando minha família decidiu não ir mais. E, por fim, Sherry. Fomos a um evento na mansão do governador. Eles começaram a distribuir taças com champanhe para fazermos um brinde. Eu insisti que me trouxessem água, apesar de a equipe dizer que seria ofensivo. Fizemos o brinde ao governador e eu levantei bem alto o meu copo de água. O governador não ficou ofendido. O presidente Nelson disse, sim, vocês vivem no mundo, mas têm padrões muito diferentes que os ajudam a evitar os efeitos negativos do mundo. Anastasia, uma jovem mãe na Ucrânia, estava no hospital dando à luz a seu filho quando os bombardeios em Kiev começaram em fevereiro deste ano. Uma enfermeira abriu a porta do quarto do hospital e disse com tom de urgência, pegue seu bebê, envolva-o em um lençol e vá para o salão principal agora. Posteriormente, Anastasia comentou, nunca imaginei que meus primeiros dias como mãe seriam tão difíceis, mas eu me concentro nas bênçãos e nos milagres que testemunhei. Hoje, talvez pareça impossível algum dia perdoar aquelas pessoas que causaram tanta destruição e sofrimento. Porém, como uma discípula de Cristo, tenho fé de que conseguirei perdoá-las. Não sei o que vai acontecer no futuro, mas sei que cumprir nossos convênios vai permitir que o Espírito esteja conosco continuamente, permitindo que sintamos alegria e esperança, mesmo durante momentos difíceis. Meus irmãos e irmãs, eu fui abençoado de receber com abundância o amor do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu sei que Ele vive e dirige seu trabalho sagrado. Eu não tenho as palavras plenas para expressar meu amor por Ele. Nós todos somos filhos do convênio, espalhados pela terra em nações e culturas em todos os continentes, totalizando milhões, aguardando o glorioso retorno de nosso Senhor e Salvador. Por sermos uma luz para aqueles que estão ao nosso redor, nós deliberadamente moldamos nossos desejos, pensamentos, escolhas e ações. Ao buscarmos de todo o coração conhecer e amar o Salvador, nós nos separamos do mundo por causa dos convênios que fizemos com Deus, sendo distintos, incomuns e especiais, à medida que honramos o Salvador e seus ensinamentos, sem nos isolarmos das pessoas que têm crenças diferentes. É uma jornada maravilhosa ser o trigo entre o joio. Às vezes carregamos tristezas, mas sempre somos acalmados pelo amadurecimento e pela afirmação do estabelecimento de nossa fé. Ao permitirem que seu amor pelo Salvador e o amor que Ele tem por vocês entre profundamente em seu coração,
Prometo-lhes que vocês receberão confiança, paz e alegria adicionais a enfrentarem os desafios da vida. E o Salvador nos prometeu: reunirei meu povo segundo a parábola do trigo e do joio, para que o trigo seja recolhido nos celeiros, a fim de possuir a vida eterna e ser coroado de glória celestial. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso querido Pai Celestial, nosso coração está repleto de gratidão ao final dessa sessão. Sentimos amor por Ti e por Teu Filho.
Somos gratos por esse local sagrado no qual nos reunimos para ouvir testemunhos de Ti e de Teu Filho e de Teu Evangelho. Somos gratos por lugares sagrados que temos em todo o mundo, nos quais os Teus filhos se reuniram para ouvir esses testemunhos. Somos gratos pelos testemunhos deste coro de jovens. Oramos para que cada um deles e que a verdade que eles cantaram entre em seu coração e permaneçam com eles pelo resto da vida. Que recebamos as bênçãos de revelação e, ao voltarmos ao nosso lar, que essas mensagens que foram colocadas em nosso coração por meio do incomparável dom do Espírito Santo permaneçam conosco e nos aproximem de Ti. Nós Te agradecemos por nosso profeta vivo, pela primeira presidência e pelo Quórum dos 12. Pedimos que o Senhor os abençoe e abençoe cada um de nós. Dizemos isso humildemente, no nome de Jesus Cristo. Amém. This has been a broadcast of the Essa foi a transmissão da sessão da noite de sábado da Conferência Geral Semestral número 192 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre os líderes da igreja. A música para esta sessão foi oferecida por um coro composto por crianças e jovens das estacas da região de South Jordan, Utah. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. Olá! Obrigada por se unir a milhões de pessoas no mundo todo e assistir.